Sou o professor Evanilson e vou falar hoje com vocês sobre o cubo perfeito no quadro Curiosidades Matemáticas. Então, a gente sempre escuta falar quadrado perfeito, cubo perfeito, e esses números ele tem relação a algo, tá certo? No caso, o cubo perfeito, obviamente vai ter relação a essa figura, que é um cubo, tá? Ele é um cubo porque ele tem 6 faces quadradas e ele tem 3 dimensões. Então, ele tem base, altura e largura. O fato de ter 3 dimensões é o que nós falamos, tá certo? Elevado ao cubo. Então, veja bem, quando eu tenho raiz com o índice igual a 3, eu chamo de raiz cúbica. E são dessas raízes que nós vamos falar agora, das raízes cúbicas, tá ok? Então, vamos começar agora. Primeiro passo, para formar um cubo perfeito, nós vamos usar cubinhos, certo? Então, eu tenho aqui já organizado em dupla, 18 cubinhos. Vou formar com esses 18 cubinhos um cubo perfeito. Então, vou fazer isso aqui, olha. Então, vamos ver aqui, vamos formar aqui um cubo perfeito com esses 18 cubinhos. Vamos pensar dessa forma aqui, ó, por exemplo, tá? Falta só esses dois, vamos lá agora, pronto. Formei aqui um cubo perfeito. Ok? Vamos olhar direitinho aqui. Pronto. Essa figura formada é um cubo perfeito? Não é um cubo perfeito, não é verdade? Quem observou direitinho percebeu que essa figura não é um cubo perfeito. Tem algo estranho nela. O que nós obtemos aqui foi um paralelepípedo, porque a base, altura e largura não têm as mesmas medidas. Para ser um cubo perfeito, eu tenho que ter as mesmas medidas. Base aqui é igual a 2, a largura é igual a 3 e a altura é igual a 3. Então, eu preciso que a base também seja igual a 3. Para eu formar um cubo perfeito dessa figura, eu tenho duas formas. A primeira, eu retiro esse daqui. Então, vou retirar esse daqui, tá certo? E eu vou retirar esses 4 aqui de cima. Aí, eu obtenho dessa forma aqui, ó, um cubo perfeito formado com 2 na base, 2 na altura e 2 na largura. Observa aqui, olha. Base, altura e largura, tudo igual a 2. Então, eu tenho no total aqui 8 cubinhos, 4 embaixo, 4 em cima, ou 4 na frente e 4 atrás. De qualquer forma, você sempre vai ter essa formação, tá? Com um total de 8 cubinhos, e eu formo um cubo perfeito. Então, o 8 é um cubo perfeito. O 18, conforme nós tentamos e vimos, não é um cubo perfeito, tá certo? Aí eu posso fazer, voltando aqui à formação inicial, aí eu tenho essa situação, olha. Eu tinha isso daqui, ó, com os 18 eu formei um paralelepípedo. Uma outra forma de se formar um cubo perfeito seria acrescentando mais 3, porque eu tenho largura 3, altura 3. Então, eu preciso ter na minha base 3 também. Então, ficou agora 3 na base, 3 na altura e 3 na largura. 3 por 3 por 3, e se você observar, agora sim, formei um cubo perfeito. Tá certo? Quanto que eu tenho na base? 3, altura 3 e largura 3. E o total eu tenho aqui, ó, 3 por 3 dá 9, 9 e 9. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, 27 é um cubo perfeito também. Nós vimos já que o 1 é um cubo perfeito, o 8 é um cubo perfeito e o 27 é um cubo perfeito. Vamos caminhar um pouquinho mais com essa ideia? Vou mostrar aqui outros exemplos para vocês, e nesses exemplos que eu vou mostrar, eu vou ter exemplos geométricos e eu vou ter exemplos operacionais, tá certo? No exemplo geométrico, eu vou pegar essa figura agora. Nós já vimos que 1, 8 e 27 formam um cubo perfeito. Agora vamos pegar essa figura de base 4. Eu tenho 4 por 4 por 4. E eu tenho no total aqui 64 cubinhos. Então 64 forma um cubo perfeito. 5 por 5 por 5, 125, forma um cubo perfeito. 6 por 6 por 6, eu formo um cubo perfeito com 216 cubinhos, tá? 7 ao cubo é igual a 7 vezes 7 vezes 7. Então, eu teria que formar aqui um cubo com 7 na base, 7 na largura e 7 na altura. Então, aí eu tenho um cubo perfeito, tá certo? E eu precisaria, para isso, 343 cubinhos para conseguir essa formação, tá?
8 ao cubo, aí eu tenho 8 vezes 8 na altura. Aí eu tenho aqui nessa formação 512 cubinhos, tá certo? Agora, numericamente, eu tenho a representação do 9. 9 ao cubo, 9 vezes 9 vezes 9, que dá igual a 729. Para eu formar um cubo semelhante a esse geometricamente, eu precisaria de 729 cubinhos para formar um cubo perfeito com base 9, tá certo? E por último, o cubo de base 10, 10 por 10 por 10, base, altura e largura. Eu teria aqui no total para a formação desse cubo grande, 1000 cubinhos, tá certo? Então esses são os cubos perfeitos: 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 e 1000. Fora esses números até o 1000, não existe mais nenhum cubo perfeito. Então vamos ver aqui o seguinte: o número 120, será que 120 é um cubo perfeito? Primeira coisa, se você sabe quem são os cubos perfeitos, você já vai relacionar imediatamente que o número 120, ele não é um cubo perfeito, porque ele vai estar entre 64 e 125. Se eu tirar 5 cubinhos daqui, eu passo a ter 120 e eu não vou ter um cubo perfeito, tá certo? Então vamos começar a pensar agora da seguinte maneira: raiz cúbica de 64 é 4 porque a base é 4. Raiz cúbica de 125 é 5 porque a base é 5. A raiz cúbica de 120 vai ser um número entre 4 e 5. E um número entre 4 e 5, ele é um número decimal. Ele é um número com vírgula, certo? Então eu vou ter 4 vírgula pontinhos. Esses pontinhos representam a parte decimal da raiz cúbica de 120. Se eu estiver fazendo uma avaliação que eu tenho as alternativas, eu vou buscar nessa parte decimal, a primeira casa aqui, um número bem próximo do 5, porque o 120 está mais próximo, bem mais próximo do 125 do que do 64. Então eu optaria lá pelo 4,9, tá certo? E os demais eu já excluiria que estivesse menos da metade. Eu já sei que é mais que 4,5 porque ele está mais próximo do 125 do que do 64. Esse é um raciocínio decimal. Um outro raciocínio que tem para achar a raiz cúbica de 125 é você decompondo em fatores primos, fazendo a decomposição do número 120. Então você divide 120 por 2 e você obtém 60, tá certo? Aí você divide 60 por 2, você obtém 30 e você continua fazendo a divisão, certo? Aí você vai dividir 30 por 2 e você vai obter 15. 15 não dá mais para dividir por 2, então ele é um divisor de 3. Então, 15 dividido por 3, que vai dar 5. 5, vou dividir por 5 e eu vou obter o resultado 1. Cheguei no 1, terminou a decomposição, tá? Aí eu tenho aqui os divisores do número 120 e aqui eu tenho os fatores do número 120. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, tá certo? 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo, tá? Vezes 3 vezes 5. Esse produto aqui vai dar o total 120. Então a raiz cúbica de 120 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 8 é um cubo perfeito e a raiz cúbica de 8 é 2. Então se eu vou extrair a raiz cúbica de 120, esse 2 ele vem aqui para fora, tá? Porque ele está elevado ao cubo aqui. Então fica 2 raiz cúbica e o 3 vezes 5 eu multiplico. 3 vezes 5, 15. Essa seria uma outra resposta. Então eu tenho duas formas para representar um número que não seja um cubo perfeito, que é através da forma decimal ou através da forma fatorada, tá ok? E assim a gente conclui essa ideia, tá? E eu espero que você tenha compreendido o que significa dizer um número elevado ao cubo, tá certo? Ou a raiz cúbica de um número, e você vai associar sempre com essa numeração, e você vai pensar se é um cubo perfeito, se não é. Se for, extrai a raiz direta, raiz cúbica de 27, 3. Se não for, você vai pensar na forma decimal aproximada, certo? Entre quais números
cubos perfeitos eles estão, tá certo? Ou você vai pensar na forma de fatoração, tá? Aí dessa forma você vai concluir seu exercício com mais tranquilidade e compreendendo aquilo que você está fazendo. Tudo bem? Beleza pura, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dá um like para ajudar no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado!